Presbítero Anderson, fale-nos uma palavra, meu filho, por gentileza. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu louvo a Deus, irmãos, porque essa noite, antes de sair de casa, eu já estava bastante preocupado em deixar algo preparado, porque nós somos aqui, para quem não sabe, o pastor não costuma avisar quando vai dar oportunidade. E aqui atrás os obreiros ficam com as carnes trêmulas aqui cada vez que o pastor fala o nome de algum obreiro aqui, né? E o irmão que veio agora há pouco aqui falar, justamente falou de uma palavra que eu tinha preparado. E quando ele começou a falar, Jesus, o senhor vai falar por meio dele, então o senhor não vai me usar, amém, né? E graças a Deus, e a palavra de Deus é viva, que de uma mesma palavra pode sair uma pregação, pode sair outra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A cada momento que você ouve ela, Deus fala através dela, porque a letra não está morta, a letra está viva. E Ele nos ensina e nos adverte e exorta por meio da sua palavra. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, nos versículos 1 a 7. Assim lemos a palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entretanto, no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Amém. Irmãos, nós temos aqui nessa palavra, muito conhecida, Jesus, após ter sido morto, crucificado, ele foi sepultado. Tratamos sobre isso hoje de manhã na escola dominical. E para a honra e glória do Senhor, o seu túmulo foi achado vazio. Jesus não está ali. Muito embora outros líderes de outras religiões tenham sido aclamados, mas todos eles estão sepultados nessa terra. Jesus não. Jesus é o único túmulo onde não se lê aqui jaz. Lá se lê, ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Eu já começo louvando a Deus, porque essa é a certeza que nós cristãos temos que ter. O nosso Jesus, diferentemente de outros líderes, como o pastor citou, como Buda, como Allan Kardec, como o Papa, que inicialmente da igreja foi Pedro, todos eles estão sepultados, mas o nosso Cristo não. Em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20, nós temos ali os primeiros discípulos que são chamados para a conversão. E ali nós vemos que Jesus caminhava pelo mar da Galileia, quando avistou dois irmãos, chamados Pedro e André, os quais lançavam as redes porque eram pescadores. E essa noite eu quero falar de você acerca de um apóstolo, que foi também discípulo, que é Pedro. Em Lucas 5, capítulo 5, nós vemos a primeira expressão de Pedro na Bíblia, quando Jesus fala: faze ao mar novamente e lança as tuas redes. Eles já tinham voltado de uma longa pesca, como o irmão acabou de pregar, e nessa pesca eles não tinham trazido nada, mas Jesus falou: lança-te ao mar novamente. E eles não conheciam Jesus, aquele foi o primeiro contato. E aqui nós já vemos um diferencial em Pedro. Pedro prontamente já respondeu: não pegamos nada essa noite, mas por que mandas? Lançarei a rede. Então Pedro já começa falando aqui o seguinte:
eu vou obedecer, porque o Senhor está mandando. Então já começa a ver uma diferença entre Pedro na sua ousadia, na sua prontidão em servir a Deus. E mais para frente em Lucas capítulo 5, versículo 8, após eles retornarem da pesca maravilhosa, realmente Pedro se convence que Jesus é o Filho de Deus, e ele fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E logo após isso, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então Pedro, ao se encontrar com Jesus, ele já reconhece, né, que ele é um pecador, portanto ele se humilha perante Deus e fala: não sou digno de ti. E quando Jesus lhe dá uma ordem, ele já obedece prontamente. O pastor Rubem, conversando com ele, e eu perguntando sobre a origem da palavra Pedro, ele me explicou e eu pesquisei isso daí. A Igreja Católica, eu tive a oportunidade de visitar o Vaticano, lá, a Basílica de São Pedro, e ali tinha um guia turístico que ia explicando as significações de tudo que havia por lá, que há muito significado, muito simbolismo, e lá também está sepultado Pedro. Ele mostrou as colunas que tinham lá na Basílica de São Pedro, e falou assim: essas colunas aqui representam os pilares do evangélico, os pilares do catolicismo. E aí eu esperei ele falar, que ele fosse falar a graça, a fé, a morte de Cristo, e qual não foi a minha surpresa quando ele falou que os dois pilares fundamentais seria os papas e as freiras. E o papa, o primeiro papa que nós temos na Igreja Católica, para quem não sabe, foi Pedro. E aí eu pesquisei isso daí. O nome Pedro vem do grego Petros, que aramaico quer dizer Kefa, que é uma pequena pedra, um fragmento de uma rocha. Jesus sabia que Pedro seria firme e forte, e duro e irredutível no seu propósito. Porém, Petros, não Petra, porque Petra significa uma rocha irremovível, que é Cristo, a única fundação da igreja. Em 1 Coríntios 3:11 está escrito: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui nós já começamos a ver, irmãos, que não criticando nenhuma denominação, mas um erro cometido pelos cristãos que seguem o catolicismo, que eles reputam a Pedro como sendo a pedra sobre a qual Cristo edificou a sua igreja, quando na verdade nós vemos que pedra refere-se à rocha irremovível, que é Cristo Jesus. E lá em Isaías 28:16 está escrito assim: eu, Senhor, te digo que eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós vemos aqui, irmão, que Pedro era um homem, como nós somos aqui. Ele viu Jesus, ele creu, e ele seguiu a Jesus e se tornou um dos seus discípulos, e posteriormente um dos seus apóstolos. Mas Pedro tem uma característica, para quem já leu os evangelhos, verifica que sempre ele está à frente dos demais discípulos, frente a algum acontecimento que aconteceu durante a trajetória de Jesus. Por exemplo, em Mateus 16:21, Cristo começa a dizer aos seus discípulos que convém a ele padecer, ser morto e ressuscitar. Ele começa a explicar qual seria o seu plano da salvação. E Pedro já se antecipa, toma a frente e fala, chamando Cristo de lado, fala: Senhor, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer com o senhor não vai ser morto não. Ele já estava querendo, irmãos, fazer com que Cristo não cumprisse o seu projeto de Deus na terra. E Jesus já o advertiu: para trás de mim, Satanás, acaso não convém que eu faça a vontade do meu Senhor? Então a gente começa a ver que a vida de Pedro, enquanto discípulo, ela tem altos e baixos. No primeiro momento ele reconhece que Jesus é o Senhor, ele obedece, ele está sempre à frente, sempre pronto. No entanto, ele comete algumas chamadas meninices. Em Mateus 17, capítulo 17, versículo 1 ao 5, nós temos a chamada passagem da transfiguração, em que Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir até o monte, e ali ele se transfigura em glória. E durante essa transfiguração, eles veem Elias e Moisés, e eles ficam maravilhados, e Pedro novamente toma a frente e fala: Senhor, bom é estarmos aqui.
façamos aqui uma tenda em homenagem a Elias, uma homenagem a Moisés e uma homenagem ao Senhor. Eis que nesse momento já se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. É Deus advertindo Pedro, fala: Pedro, você está aí recebendo essa graça, essa oportunidade de contemplar isso, mas é somente a Jesus que é atribuído a vitória, a honra, todas as coisas que provém dele, por ele e para ele. Então Pedro, ele sempre está naquele limiar. Em João capítulo 18 e 10, versículos 10 e 11, Jesus é preso no Sinédrio, Jesus é Pedro nos jardins, e ali ele se entrega, né? Vem Judas lhe dar um beijo, indicando aos guardas quem seria Jesus, e eis que Pedro saca da sua espada, desfere um golpe e corta a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote. Mais uma vez Pedro tenta interferir na obra de Deus, e mais uma vez Jesus vem e adverte ele, fala: acaso não convém eu ser crucificado? Não poderia meu pai mandar aqui uma miríade de anjos para me salvar? Não preciso da tua espada, guarda isso daí. E Jesus vai lá, coloca a mão e restaura a orelha do servo do sumo sacerdote. E assim foi Pedro, irmãos. Ontem nós ouvimos aqui na sexta-feira do pastor Edilto falando sobre o milagre da primeira multiplicação dos peixes e dos pães, que Jesus multiplicou os pães, depois subiu ao monte a orar, a multidão ficou ali embaixo esperando, e os discípulos foram para a outra banda. Durante a noite Cristo andou pelas águas e se juntou a eles, e a multidão veio atrás de Jesus, porque eles já tinham visto a primeira multiplicação de peixes e pães, e queriam ver o que mais Jesus poderia fazer. Só que ali Jesus, ele conhece o coração das pessoas. Ele viu que aquelas pessoas não estavam interessadas a vir até ele para buscá-lo, mas simplesmente para saciar uma fome, uma necessidade física. E aí ele começa a pregar o evangelho do arrependimento, e fala para as pessoas: vocês vieram me buscar, não porque eu sou o Cristo, mas porque vocês querem provisão para se alimentar, vocês querem mais multiplicação de peixe e pães. E a Bíblia fala que muitos começaram a ir embora, começaram a deixar de seguir Jesus, inclusive alguns dos discípulos. E Jesus fala: e vós, referindo-se aos 12 que ele havia chamado, também quereis me deixar? E aí Pedro toma a frente de novo e fala: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Aleluia. Então a gente percebe que Pedro, ao mesmo tempo que ele tinha um desejo de servir a Deus, ele às vezes se deixava vencer ou se enganar pela sabedoria da sua própria carne, aquilo que ele achava que ele tinha que fazer. E onde que eu quero chegar com isso daqui? Quando Cristo morreu, e aqui eu li aquela palavra de Marcos, Jesus poderia ter mandado um anjo dar uma ordem genérica para os seus discípulos que foram ali revolver a pedra para fazer a limpeza do corpo, como é costume judeu. No entanto, ele fala especificamente para aquelas mulheres: vai e dize aos meus discípulos e a Pedro. Qual que é o significado que eu vejo dessa palavra? Jesus sabia que Pedro iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo, melhor dizendo, não traí-lo, mas negá-lo. Por quê? Porque ele sabe todas as coisas. Jesus também sabia que Pedro estava com sua alma abatida, porque a Bíblia relata que quando o galo cantou pela segunda vez, Pedro se lembrou do que havia dito e chorou amargamente. O que ele havia dito? Jesus, nas suas últimas recomendações, ele disse que ele seria entregue aos fariseus, seria crucificado, seria morto. E aí Pedro mais uma vez toma a frente e fala: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te deixarei e nem te negarei. Então Pedro sempre à frente, sempre falando. No entanto, quando Jesus está na casa de Caifás, ele é levado, é feita uma fila de fariseus que esbofeteiam e cuspem e gospem na face de Jesus, e um deles identifica Pedro e fala: não é acaso tu também um que serve o Galileu? Ele fala: não, você está me confundindo. E novamente ele é reconhecido: és tu sim, eu conheço você pelo seu modo de falar.
Ele fala: não, nem sequer conheço, nunca vi essa pessoa. E ele nega pela terceira vez e o galo canta. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. E aqui nós vemos, irmãos, uma estratégia de Satanás, que tentou desviar o nosso irmão Pedro, fazendo com que ele voltasse à sua vida pregressa, que foi aquilo que o irmão pregou agora há pouco aqui. Eu quero fazer uma pausa nesse contexto e dizer o seguinte, que é muito prazeroso para nós que somos crentes, quando nós ouvimos uma palavra do Deus Todo-Poderoso, o Deus Leão de Judá, como por exemplo está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1 e 3. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou se não, lá em Êxodo, que fala que Moisés subiu até o monte, e a glória do Senhor habitava ao monte Sinai, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Tudo isso daí para nós nos sentimos regozijantes, porque nós vemos um Deus poderoso que nós servimos. Ou então, quando nós refletimos acerca da morte de Cristo. A morte de Cristo, eu creio, isso não está na Bíblia, que quando Jesus morreu, tenha tido uma grande festa no inferno, porque Satanás, ele pensou que ele tinha conseguido fazer o plano de Deus falhar, porque aquele que foi trazido para a remissão do pecado estava morto. Satanás com seus demônios deveria estar comemorando, porque o Messias havia morrido, mas ao terceiro dia de festa, eis que começaram a se ouvir barulhos estrondosos, como de passadas firmes, que estremeciam todo o inferno, e houve um silêncio profundo, de repente uma luz clara, ofuscante, cegou a todos. Satanás, ainda com a visão turva, pôde ver um semelhante ao Filho do Homem, vestido de linho fino, cingido ao peito por um cinto de ouro, sua cabeça e seus cabelos brancos como a neve, e ali ele se deparou com Jesus. Ele falou: não é possível, você morreu. Jesus repreende e fala: você não, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Morri, mas ressuscitei e estou vivo, e tenho aqui a chave da morte, para dar a cada um conforme a graça que lhe é derramada. Tudo isso, quando nós ouvimos, irmãos, nós ficamos satisfeitos, porque nós cremos que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus tem todo o poder. No entanto, a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos, que me faz realmente ver o amor que Deus tem por nós, está em João capítulo 11, dos versículos 1 ao 5, quando a Bíblia fala que estava enfermo um certo Lázaro, irmão de Maria e de Marta. E suas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A Bíblia diz que Jesus amava a Marta e a Maria e a Lázaro, como ao irmão, como um amigo. E Marta, vendo Jesus chegar, logo após a morte de Lázaro, ela correu aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chega logo depois e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus, por meio de Jesus, Ele veio à terra, e Ele percebeu, Ele viu o sofrimento que o pecado trouxe ao mundo. Porque antes, o pastor leu aqui na passagem de leitura oficial, antes não havia morte, no paraíso não se morria. E qual foi o pagamento do pecado? Foi a morte, por meio do pecado adâmico. E a morte é a separação daquele a quem nós amamos, ainda que para nós que cremos seja por um breve período de tempo, mas é a separação, é a dor. E Jesus, vendo os seus amigos ali sofrerem, ele pôde perceber qual é o aguilhão da morte, e ele
perturbou-se. E a Bíblia fala ainda que quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, no versículo 35, capítulo 11, e essa para mim é a maior demonstração daquilo que Jesus sente por mim e por você, a Bíblia fala que Jesus chorou. Então, meu irmão, você que está passando por um problema, você que acha que não tem solução, você que está buscando a solução em outros lugares, saiba o seguinte: o seu problema é conhecido de Deus. E quando você sofre, alguns pregadores falam que os anjos recolhem as suas lágrimas e apresentam a Jesus. Mas na verdade Jesus sofre com você, porque Ele é o seu amigo. Assim como Ele é amigo de Lázaro, quando você se converteu e creu na palavra dEle, Ele se tornou o seu amigo. Então quando você sofre, quando você está em amargura, quando você clama a Ele como clamaram Marta e Maria, Ele se perturba e Ele chora por você, porque Ele já sabe o que você passou. Ele viveu nessa terra 33 anos, Ele sofreu as mesmas coisas que você, e essa aflição da morte, da separação, Ele sabe o que é, e Ele sabe todas as coisas. E aí eu pergunto, o que isso tem a ver com Pedro? Tudo isso que eu falei, o que tem a ver com Pedro? O que tinha Pedro de especial para que Jesus dissesse aos discípulos: vá, dize aos meus discípulos e a Pedro? Na verdade, Pedro não tinha nada de especial. Ele era como eu e como você, um homem nascido no pecado, porque ele nasceu após o pecado adâmico, por isso ele nasceu no pecado, e ele tinha um desejo de servir a Deus, como muitos aqui devem ter, ou têm, por isso estão aqui. No entanto, a nossa carne é fraca e conspira contra o Espírito, e às vezes nós nos deixamos levar pela nossa sabedoria, e nós nos esquecemos do que está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O que isso quer dizer? Maldito o homem que confia no homem. Não é maldito aquele que confia no outro homem. Maldito é aquele homem que confia em si próprio, e deixa de entregar e confiar no Senhor. E aqui eu vejo que esse foi o grande erro de Pedro, em todas as vezes que ele tentou tomar a frente, e logo em seguida ele foi censurado por Jesus. Pedro não tinha necessidade de tentar livrar Jesus da cruz. Pedro não tinha necessidade de falar: olha, Senhor, eu, Pedro, por mais que o Senhor seja morto, eu jamais o abandonarei. Eu estou confiando em mim. É ele falando de si próprio. E aqui eu quero trazer isso daqui numa comparação com a vida de alguns cristãos. Foi também citado na escola dominical hoje, que não é porque você está na igreja, que você está jejuando, que você está cumprindo os mandamentos e as formalidades, que você é salvo. Não é isso que te salva. O que te salva é a graça, é o dom de Deus, é não merecido, não vem das tuas obras, para que não vos glorieis. E aqui nós tivemos hoje a escola dominical, que foi feita uma peça sobre o publicano, o republicano e o fariseu. O fariseu que dava os seus dízimos, que jejuava, que cumpria a lei e se sentia salvo. E o republicano que, sabendo que era pecador, dizia: Senhor, eu sou culpado, não sou digno. E diz a Bíblia que dali quem desceu justificado foi o publicano. O que eu quero dizer? Não confie nas tuas obras. Não ache que aquilo que você está fazendo é o que vai te salvar. Ah, eu sou filho de pastor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu já canto no círculo de oração, eu já toco um instrumento, eu já estou salvo. Não, irmão, é pela graça. Quando você colocar a sua confiança no seu braço, e confiar mais no seu braço do que no Senhor, você está tendendo a cometer o erro que Pedro cometeu. Você vai achar que você está sendo justificado por aquilo que você está fazendo, quando na verdade quem te justifica é Cristo. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de acabar aqui relatando o trecho que o irmão nos trouxe no começo, em que Jesus, ele aparece aos discípulos, e lá está Pedro com os demais discípulos na sua velha vida. Ele negou Jesus, portanto ele pecou, ele se envergonhou, e ele voltou para a sua vida.
É normal isso no cristão. Quando ele peca, ele sabe que está errado. Ele se entristece e ele se afasta por vergonha do seu pecado. Porque o pecado, ele traz vergonha. O acusador usa aquilo para fazer com que a pessoa não mais volte na casa de Deus, para que não haja salvação para ele. E aqui entra já a primeira recomendação que eu falo para os irmãos. Quando os irmãos virem um irmão que pecou, uma irmã que se desviou, que cometeu algo que não está lícito perante Deus, não façam acusações, não façam medidas, não façam julgamentos, porque a Bíblia fala da mesma forma que você usa a medida para medir, você também vai ser medido. Então o que nós temos que fazer é orar por aquela pessoa, é não fazer círculos e rodinhas para ficar difamando, injuriando, caluniando, aumentando aquilo que se fala, porque isso não é de Deus. Então se você vê um jovens do círculo, do grupo de jovens aqui, um jovem que não está mais na igreja, orem por ele, e se tiverem oportunidade, falem do amor de Cristo, falem da palavra de Pedro para ele, fala, Pedro também fez a obra, também tinha desejo de servir, mas errou, e quando Jesus ressuscitou, ele tinha que salvar o mundo inteiro, e ele está salvando, só que ele teve tempo de falar para aquelas mulheres, vai, dize aos meus discípulos e a Pedro. Então Jesus se preocupa com qualquer um que tenha se afastado, com qualquer um que não esteja aqui. Da mesma forma, os demais irmãos, se depararem com uma pessoa que não está na igreja. Nós temos visto que a apostasia dos fins dos tempos tem feito com que muitos irmãos se esfriem e saiam da igreja. Isso é bíblico, não é o ministério que está errado. Você pode pensar, essa igreja aqui, não sei não, tem pouco movimento, tem pouca inovação, é por isso que está indo embora o pessoal. Não é isso não, é bíblico, é apostasia, é o esfriamento dos fins dos tempos, é que Jesus está à porta e está voltando, então isso daí vai se cumprir, e nós temos que ter o amor de tentar chegar para aquelas pessoas que se afastaram e dizer, olha, volta que Jesus te ama, volta que Ele te espera, Ele está na praia lá, como o irmão falou lá, te aguardando com o peixe, com o pão, com a brasa, porque a obra é isso. Nós não adiantamos vir aqui querer ouvir o pastor falar de que você vai ser abençoado, que você vai alcançar, você vai ser rico, quando na verdade nós não estamos preocupados em salvar o nosso irmão que se perdeu. Você está descumprindo o primeiro mandamento, que é amar o teu Deus como a si próprio e ao teu irmão como a si mesmo. Para finalizar, irmãos, quando Pedro estava ali num barco, João olhou para a praia e reconheceu Jesus. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco. E João falou, é o Senhor que está ali. João é o que tinha mais intimidade com Cristo, ele reconheceu de pronto, é o Senhor. E aqui Pedro, irmãos, ele faz aquilo que eu acho maravilhoso. Quando ele vê que é Cristo, ele fala, eu estou tendo uma segunda chance. O meu Senhor morreu, ressuscitou, cumpriu a vontade de Deus, mas Ele voltou aqui por minha causa. E aquele Cristo que voltou lá por causa de Pedro, aquele Jesus que voltou lá por causa de Pedro, Ele está aqui. Esse púlpito representa o mar. Esse púlpito representa a praia. O mar representa o mundo. E lá no mundo está o nosso irmão que se desviou, que está andando conforme os seus velhos costumes. E Pedro, quando ele vê Jesus, ele sabe que tem a nova oportunidade. O que ele faz? Ele se veste com a sua túnica, porque ele estava nu. O que isso simboliza? Ele já de pronto larga o seu pecado lá, porque ele sabe que aquela forma que ele estava não agradava a Cristo. Então ele se cobre e se lança no mar desesperadamente e deixa o barco, ele não quer nem saber. Por quê? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ali Pedro percebeu que por mais que ele tenha errado, que ele tenha confiado na sua carne, em achado que ele não negaria Cristo, ele o negou 3 vezes e ele chorou amargamente, mas Cristo voltou por causa dele, amém? E Pedro chega na praia e ali já estava pronto, como o irmão bem pregou, uma refeição com brasa, peixe, pães, com aqueles significados que o irmão pregou. E eles todos temerosos ainda em perguntar alguma coisa para Cristo. Cristo pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. Mais um pouco de tempo, novamente Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo.
E ainda novamente a Bíblia fala que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro chorou, porque ele compreendeu que Jesus estava falando acerca do fato dele o ter negado. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, aleluia. O que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus, ele vai perdoar você. Por mais que as pessoas falem que você errou, que você pecou 1, 2, 3 vezes, Jesus fala: se o justo cair 7 vezes, 7 vezes eu o levantarei. Se o peso do pecado tem impedido você de ter uma vida plena com Deus, se o peso do pecado tem amordaçado você, para você não continuar pregando a obra, não continuar pregando o evangelho, não continuar fazendo aquilo que você fazia antes de um eventual pecado ou uma eventual falha, saiba que Jesus está te perguntando: irmão, tu me amas? Ou melhor, filho, tu me amas? Ele vai te perdoar. Basta que você entenda que Ele está te esperando, que Ele está na praia. E notem que depois que Pedro, ele vai até Jesus, Jesus pergunta para ele 3 vezes, e ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus fala: apacenta os meus cordeiros e as minhas ovelhas, e segue-me. E ali começa o caminho do apóstolo Pedro. E para finalizar, irmãos, para vocês verem como é interessante essa palavra, em Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 2, começa a retratar sobre os primeiros feitos dos apóstolos na Bíblia. Pedro e João subiam ao templo para orar, a hora 9, como era de costume, e lá eles se deparam com um aleijado que é posto à porta do templo, e estava lá pedindo esmola, e Pedro se depara com aquilo lá e olha para o aleijado e diz: olha para mim. O que ele quer dizer com isso daí? Ele entendeu que não vem dele, não é dele que vem. Ele fala o seguinte: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. O que ele tinha? Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. É isso que nós temos que entender, irmão. Quando você achar que é por suas obras, quando você achar que é por aquilo que você tem feito, que você está justificado, você tem que voltar aqui nessa passagem e ver o que aconteceu com Pedro, para você entender que você tem que estar debaixo da graça. Você pode ser um bom pregador, você pode ser um bom levita, você pode cantar bem, você pode ser um exímio tocador de instrumento, mas se você não chegar aqui e ter no seu coração que fala: Senhor, não sou digno de Ti, o Teu sacrifício foi muito maior, aquilo que Você fez por mim ninguém fez, ninguém nunca fará. Se isso não estiver no seu coração, irmão, você realmente não entendeu o que Cristo fez por você. Portanto, para finalizar e para deixar aqui o restante do tempo para o pastor, eu gostaria que os irmãos refletissem nessa palavra do que Cristo estava à praia, e na praia ele observou o barco, e lá, quando Pedro percebeu que ele tinha a oportunidade de voltar para Jesus, ele não perdeu tempo. Isso é importante dizer. Vem sendo pregado, inclusive é tema da escola dominical, o arrebatamento. O que isso quer dizer? O tempo da igreja na terra está se findando, Jesus está à porta, mais um pouco de tempo e o que há de vir, virá. Portanto, aquele que tem que se consertar, se conserte. Aquele que tem que se retratar, se retrate. Porque quando Cristo voltar, vai ser num piscar de olhos. Assim como o ladrão vem de noite, não vai dar tempo. Então você que está tendo uma oportunidade, não deixe ela passar. Eu agradeço em nome de Jesus.